às vezes também histórias. Pessoal, boa noite. Vamos mais uma vez iniciar aqui nosso encontro de paz. Primeiro agradeço a vocês por fazer o esforço de estarem presentes, porque eu sempre marco no dia que eu posso, né? Na minha data. Então, vocês que tentam alocar a agenda para poder estar disponível, eu já estava com muita saudade de ter esse momento, de bater esse papo. Os pais que são mais próximos sabem da minha disponibilidade, do que de quanto eu estou disponível para, de fato, querer ajudar, com o quanto que eu entendo que isso que eu vivo hoje é uma missão. E eu gosto muito quando eu encontro os pais também da forma presencial, né? Embora a gente tenha aqui pais de todo o Brasil que estão assistindo e que vão assistir essa aula, mas quando a gente tem a oportunidade de repente, tomar um café com o pai, almoçar com a família, é, de conhecer a cidade, sei lá, às vezes eu estou numa cidade e o pai está na cidade vizinha e fica me ligando, Puerto, pode vir aqui, vou te buscar, né? E aí eles entendem também um pouco da nossa correria, mas eu faço tudo isso com muito carinho mesmo, com muita. Eu entendo que existem outras pessoas também que dão mentoria, que fazem, que orientam os pais, mas os meus vão colar comigo. E também quando eu quiser sair, não tem problema nenhum, porque eu acho que a gente vive de ciclos, né? E eu quero plantar na vida de vocês e quero também participar também quando vocês escolherem, né? Porque eu fico muito feliz quando um pai também pega pelo braço e fala, cara, velho, esse treinamento tá mudando a vida do meu filho, tá mudando a gente, tá muito top, cara. Isso é massa. E aí você sabe, quem já falou isso comigo, eu já falo logo, ó, faz um depoimento, escreve, né? Porque às vezes aquilo que faz sentido para você pode fazer também para outros pais. A gente tá construindo, né, essa experiência, tá entendendo como é que de fato a gente pode ser relevante para os pais. E eu viajei o ano passado para vários clubes do Brasil, viu? Viajando, né? Competições. E o quanto que é importante, vocês não têm noção, cara. Vocês têm que escutar mais o filho de vocês. Se você não quiser escutar o filho de vocês, escuta o filho dos outros. Chega e pergunta para você ver a importância dos pais nesse processo. Eu vou começar contando aqui com vocês um pouco sobre Copa São Paulo. Vou fazer um breve resumo aqui da minha viagem, né, das coisas que a gente viveu. Cheguei no dia 7 de janeiro em São Paulo, a gente foi para a GoPro, mais uma experiência muito legal. Tinha pais de 9 estados diferentes, conheci várias famílias de Manaus e de outros lugares, né? Inclusive, dessa vez participou também um pai e um atleta de Salvador. E a gente pôde ver o quanto que foi relevante, o quanto que foi transformador aquela experiência do pai ele perceber que a gente observava o filho dele como único no meio de uma multidão. Então, quem já participou da GoPro sabe o que é isso, né? De ter uma devolutiva do seu filho, mesmo que seja para dizer o que ele precisa melhorar, o que pode potencializar ele, mas é uma experiência muito bacana e que eu acho que deveria acontecer em todos os estados brasileiros, mas infelizmente não acontece, né? E quando um pai ele decide, claro que o garoto ele vai preferir uma competição. Por que que ele vai preferir uma competição? Porque muitas vezes os amigos dele vão para a competição. O treinador dele exige dele ir para a competição. E a gente precisa entender, ó, tem coisas, existem as camadas, né? Todo mundo aqui é adulto, mas assim, a gente sabe que os pais, eles são os financiadores dos grandes projetos esportivos, principalmente na iniciação, né? Então, o treinador, quando ele quer que um time vá para uma competição, ele quer por vários motivos, porque ele quer que a escolinha dele participe de competição, ele quer dar oportunidade ali para os garotos, é uma forma também dele fazer uma grana pelo trabalho dele, e tá tudo bem, e tá tudo certo, tá? Eu acho que tem que ser desse jeito mesmo. Porém, os pais, eles precisam ter consciência dentro dessa jornada do que de fato é importante para o seu filho. Porque às vezes eu falo assim, ó,
E aí, vai para. Vou dar um exemplo aqui de um pai de São Paulo que tem um pouco mais de facilidade de ir para uma GoPro. E eu pergunto: vai para GoPro? Ah, não vai dar, cara, não vai dar. Por quê? Ah, não vai dar porque meu filho vai jogar um campeonato esse final de semana. Ou então durante a semana. E aí eu falo assim: não, bacana, tudo bem. Como eu vejo outros pais loucos para ir, né, de outros estados, querendo fazer sacrifício para poder estar lá. E se me fizer a pergunta, Wellington, o que é que você acha? Meu filho deve ir para essa competição ou deve ir para uma clínica como a GoPro? Não sei as outras clínicas, tá? Eu vou falar da GoPro porque é a que eu participo. Claro que eu vou dizer, é muito melhor você ir para a GoPro, principalmente se você nunca foi. Por quê? Porque lá você vai desenvolver habilidades. Lá você vai ter informações que você não vai ter na competição. E de fato, quando você vai para uma competição, você pai, você mãe, vocês precisam ser intencionais, né? O que é aquela, ó, não vai contar isso para o treinador do seu filho, porque senão ele pode não entender. Mas por que disputar aquela competição, né? Por que disputar aquela competição? O que é que aquilo ali vai evoluir no meu filho? Wellington, meu filho está muito bem, ele está no grande momento dele, e essa competição vai ser muito importante, porque é uma competição que vai dar visibilidade. Meu filho ainda não está no clube, eu gostaria muito que ele fosse convidado para fazer uma avaliação, e eu vou levar essa competição para a gente ver como é que está a performance dele, para ver se ele, dentro de campo, ele mostra. A sua evolução e de repente chama a atenção de um clube, ou a gente escuta uns feedback positivos sobre ele, e isso são indicadores que meu filho está em desenvolvimento. Poxa, cara, massa. Muito bom. Mas se você botar seu filho em 10 campeonatos, ele vai querer jogar 11 campeonatos. Porque ele gosta de jogar bola. Ele não entendeu ainda. Aqui a gente está batendo na tecla que vai fazer sentido em algum momento. Pode fazer sentido no final de semana que vem, como pode fazer sentido no final do ano, como pode fazer sentido daqui a 3 anos. Cada garoto tem seu tempo, ele precisa ligar os pontos. E não é só eu, o trabalho não é só meu, o trabalho não é só seu, é um conjunto de fatores para ligar, né, essa percepção do atleta. Mas, entre melhorar uma habilidade, desenvolver uma habilidade, de adquirir consciência e jogar uma competição, eu preciso entender em que momento está o meu filho e o que é que aquela competição ela pode promover para mim. Então, a competição é um lugar de oportunidade? Sim, sim. Agora, eu preciso entender quais oportunidades que eu estou buscando, tá? E eu sempre antecipo os pais a ser intencional, a saber, porque às vezes o pai está buscando a oportunidade, aconteceu muito lá na Iberliga, né? Teve um pai mesmo que eu levei 6 observadores para lá. Deixa eu fazer a conta aqui. Inter, Flamengo, Santos, Cruzeiro, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Vasco, 8. 8 observadores, né? Então, se tinha 8 observadores, tinha outras pessoas lá. Aí, Fluminense, 9, olha aí. Então, se tinha 9 observadores, então tinha 9 oportunidades de clube, né? Porque o Fluminense olha, aí baseado naquilo que ele tem, aí o Flamengo olha. E outra coisa que muitas vezes os pais me perguntam também, Moeto, meu filho arrebentou de atacante e não foi chamado, e o outro zagueiro não foi nem isso tudo e foi chamado para fazer uma avaliação. Cara, o clube está procurando zagueiro, não está procurando atacante. Quando o clube procura um atleta, ele se baseia mais ou menos nas carências, naquilo que ele tem, naquilo que ele quer. Claro que nessa idade cada vez menor, até 11, 12 anos, a maioria dos clubes pega o que está bem no momento, às vezes não quer nem saber o que é que tem lá, o observador quer mostrar serviço, é uma bagunça que muitas vezes eu até critico esse posicionamento deles. Porque, aí, na verdade, é que a gente tem pouco clube para a quantidade de jogadores que tem, né? E sempre o jogador ele vai ser observado pelo momento. Só que não é aquela coisa, eu vou lá para uma competição, quem sabe dá certo, quem sabe tem alguma coisa. Cara, vamos tentar ser intencional. O garoto é um atleta em formação. Se você não é intencional, significa que você vai ao seguinte, ó, deixa a vida me levar. Aí aparece um cara, vamos para aqui. Aí aparece outro, vamos para lá. Aí aparece outro, segue aqui.
E aí, sabe o que é que vai acontecer com vocês? Vocês vão ficar nesse balanço, achando que tudo é oportunidade e nem tudo é para você. O filme que eu recomendei, do pai das tenistas, né? A coisa que mais me chamou a atenção dele, ele é um cara doido, mas daquele doido ali tinha uma sabedoria incrível. Foi que ele tinha um plano, ele não abriu mão do plano dele, ele era convicto com aquele plano, e na hora que ele teve que ceder ao plano, ele cedeu. E por que que ele cedeu? Porque ele escutou o filho, escutou a filha. A filha, vai chegar um momento que mais importante do que a razão é a emoção. A filha falou: pai, eu quero fazer isso. Então ele percebeu que ela não tinha maturidade para entender o que ele queria, mas ela precisava viver aquela experiência. Então aquele maluco doido foi um cara que ensinou bastante, né? E a gente precisa aprender com isso, para a gente não ser somente emocional e depois, né, a conta vir e não foi legal. Então eu tenho pensado muito nisso, né, em como focar em desenvolver habilidades, né? Trazer, buscar eventos ou oportunidades que venham melhorar e depois que meu filho tiver melhor, eu dar oportunidades para que ele venha aparecer. Então eu estava falando do pai lá do Santos, né? O Santos viu um garoto de um time e falou assim: Wellington, gostei muito daquele garoto ali e tal, e quero levar ele. E aí a gente percebeu quem era o pai e tal, o garoto era até um goleiro. A gente percebeu o pai, já viu a altura do pai, e aí o pai se aproximou de mim assim e tal, eu aí falei Que para ele assim: pai, você mora onde e tal? Aí fui fazer aquela breve entrevista e falei para ele assim: pai, você tem interesse em levar seu filho para o Santos? Rapaz, o cara tomou um baque, o cara faltou voz, o cara faltou ar, o cara se segurou na parede. Aí chegou pra mim e falou assim: o Wellington, a gente quer tanta oportunidade dessa que quando chega eu não sei o que fazer, cara. Ele falou pra mim assim: cara, como é que é isso? O que é que o Santos faz? Como é que ele vai pro Santos? Eu não sei, cara, não sei nem te dizer. Eu quero que ele vá, mas eu não sei como é que funciona. E que bom que ele perguntou pra mim, né? Ele perguntou pra mim, eu aproveitei e conversei com ele e fui dizendo para ele. Durante ali a Iberliga, estou pulando um pouquinho a parte da GoPro, mas durante a Iberliga a gente fez algumas palestras de conscientização para os pais, tá? E aí, 90% dos pais de costa, 90% dos pais falando alto, né? Mas tinha 10% ali que queria escutar. Tinha 10% ali que estava interessado. Tinha 10% dos garotos que estavam entendendo ou que foi estimulado a estar ali prestando atenção. Em um momento eu trouxe um observador do Vasco, em outro eu trouxe um observador do Santos, que era o treinador da categoria. E, e eu vendo assim, cara, o descaso dos pais em relação ao momento de interação e o momento de oportunidade. Então, se nós não incentivarmos a isso, a gente vai continuar mais do mesmo. A gente vai continuar vendo assim, ó, atletas como um exemplo, a gente vê o Daniel Alves faz uma carreira brilhante e agora no final da carreira está pagando um preço alto. E não é novidade não, a gente já viu de vários jogadores. Mas é porque a gente tem que aproveitar o desenvolvimento de habilidades. E aí, naquela ocasião, a gente convidou o garoto para ir para o Santos, o pai ficou muito emocionado, só que o time dele foi para a final. Rapaz, a gente começou a observar o quê? O comportamento dos pais. A gente falou isso na palestra, ó. Seu filho vai chamar atenção por causa do talento dele, mas pode ter certeza que agora, depois que seu filho chamou atenção pelo talento, as pessoas vão querer saber quem é o pai. E depois que sabe quem é o pai, aí vai tomar uma decisão. E naquele dia, cara, olha, o cara do Santos deve ter gostado de uns 8 garotos. E a gente reprovou 5. 5 garotos, bom de bola, não vão ter a oportunidade de estar no Santos por causa do comportamento dos pais. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Mas isso está sendo falado. Então não é mais aquela coisa assim, o pai não sabe. O pai sabe. O pai sabe. Rapaz, foram atitudes ridículas, ridículas, de pai brigando contra o pai, de pai brigando com a. Aí ele vinha falar uma coisa para mim, eu falava, teve um treinador, veio falar comigo, eu falei assim, cara, eu teria vergonha. Eu não colocaria meu filho na sua escolinha nunca, porque eu não queria que meu filho fosse treinado por você. Você não tem o um mínimo de educação, você não entendeu ainda qual é o seu papel aqui. Aí ele brigando lá, tal, depois ele se acalmou.
veio falar comigo, eu estava com o cara do Santos, ele falou, o cara do Santos falou assim, ó, tá vendo aí? Não vale nada. Ou seja, os caras estão sabendo quem é que vale e quem não vale. Aí eu perguntei, pai, o cara é um educador, formado em educação física, é um educador, né? E aí eu falei, vem cá, pai. Vem cá, treinador, você tem filho? Aí ele falou assim, não, não tenho filho ainda não. Aí eu falei, ah, então tá explicado. Por que que você trata o filho dos outros desse jeito? Você inflama os pais, você cede à pressão dos pais, aí fica o pai gritando de um lado, o treinador gritando do outro, e o garoto no meio do processo, o pai pagou caro pela diversão, para uma competição, para um momento de evolução do garoto, e ele cria um clima ruim, um clima chato. Então você para pensar e você fala assim, cara, será que os pais estão entendendo de fato qual é o papel dele? Será que teve um time que ganhou, o cara bateu o pênalti, a bola bateu dentro do gol e saiu. E aí o outro time disse, ó, a bola foi dentro, tá? O outro disse que foi fora, o árbitro tinha dito que tinha batido na trave, pegaram o vídeo do lado de fora e mostraram. O árbitro não pode seguir o vídeo que tá ali, tá? Mas, cara, é coerente, né? É coerente. Eu tô ali com garotos e aconteceu o erro faz parte, mas aconteceu. E aí começou a pais brigar com pais, né? E aí teve um pai que saiu, teve pai não, teve vários, que saiu com o troféu na mão, com medalha, mas que o filho não foi o verdadeiro campeão. Mas é isso que está ensinando pro filho. E tu tem vergonha de chegar para mim e falar assim, ó, dane-se, Wellington, eu quero que ele ganhe. Problema como ganhou. Teve um pai que falou para mim assim, ó, aqui na escolinha é assim, o menino vai ser xingado, o menino vai ser não sei o quê, quem não quiser que saia. Mas aqui é desse jeito. Eu falei assim, beleza, cada um cria seu filho no ambiente que quer. E você precisa ser intencional, você precisa descobrir. Porque o campeonato é um lugar de ambiente de emoção, né? De impacto emocional. Então, por que que eu falei isso? Porque na GoPro, não, o GoPro é uma oportunidade de você desenvolver habilidades, né? A gente fala assim, ó, vamos fazer aqui 3 treinos onde a gente vai desenvolver tal comportamento. Aí o pai quer saber, e que dia que vai ser o jogo? Não entendi. A gente está falando aqui de um treinamento, de um comportamento que você vai levar para a sua cidade depois, uma melhora, uma consciência do teu filho. O jogo, muitas vezes ele não percebe isso daí. Então, só para a gente falar. E aí, participei também da Copa São Paulo, né? Acompanhando alguns atletas que a gente já vinha fazendo a preparação. Percebi o quanto que a preparação é importante para esses momentos decisivos, né? Todo garoto que sonha em jogar futebol primeiro tem que sonhar em jogar uma Copa São Paulo. Agora vi também como a Copa São Paulo é perversa com aqueles que desdenham dela, com aqueles que não chegam lá preparados, né? Vi garotos grande projeção que já estava com o pé no profissional, mas eles fizeram pouco caso da Copa São Paulo, foram mal e hoje estão tendo seus contratos rescindidos. Por quê? Porque o seu valor de mercado, ó, entendeu? Então não adianta ter o melhor Instagram, não adianta ter o melhor empresário, não adianta ter pais focados, não adianta se o filho também não entendeu o jogo. Mas ali, Copa São Paulo, ele já tem 18 anos, né? Já tem 18 anos. Muitos ali, o pai e a mãe não estão mais perto. Muitos ali já estavam no caminho já de desistir de jogar futebol, mas aproveitaram bem uma oportunidade. Então, a jornada é sobre aproveitar a oportunidade. Também tive uma chance de participar de um congresso técnico lá em Foz do Iguaçu, com treinadores, psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, cara, uma galera do futebol, coordenadores. E isso me fez. Eu vou passar para vocês aqui qual foi a palestra que eu levei para lá para eles. E eu falei sobre o jogo na mente do atleta. E eu mudei um pouco o meu tom de voz na palestra, mudei um pouco a direção que eu quis dar, porque eu percebi o seguinte: a pedagogia e a ciência social, ela comemorava quando um garoto lia o livro. Ah, porque lá todo mundo no ano de 2022, todo mundo leu um livro e fez uma resenha daquele livro. Massa. Ah, porque 70, 80% dos alunos de 15 e 16 anos, eles foram aprovados. Massa.
muitas coisas, porque o clube está tentando resolver o problema que muitos pais não querem resolver, né? E aí, claro que na maioria de vocês aqui não se encaixam nisso daí. Mas eu comecei a falar o seguinte: o clube, os garotos que chegam aqui, eles querem ser jogador de futebol, querem ser atleta de futebol. Eles querem ser jogador de futebol, mas eles precisam ser atleta. O clube precisa ensinar o jogador, aquele que quer jogar futebol, a ser um atleta. O clube não vai ser pai, o clube não vai ser professor, mas o clube é capaz de formar o atleta. E o atleta, ele precisa ter um dever social. Todo atleta, ele precisa ter um dever social. O clube errou na formação dos atletas quando a gente tem atletas que não respeitam o treinador, quando não tem respeito à arbitragem, quando não respeita as autoridades, quando não respeita leis. E a gente sabe que tem muito jogador dessa forma. Mas quem primeiro errou não foi o clube. Porque é difícil você ajudar quem não quer ajuda. Talvez quem primeiro errou foram os pais. Talvez os pais não tinham o melhor para poder dar. Mas aqueles que têm, eles têm a obrigação dentro desse processo. E eu não estou dizendo aqui que seu filho tem que ser dentro do campo, bonzinho, no sentido de besta. Não. Ele tem que ser bom, mas ele tem que ser firme, porque ele é um atleta. Ele não é igual ao filho de fulana que não joga futebol, não é atleta e quer seguir outra carreira. O atleta, ele é diferente. O atleta, na hora de ganhar, ele quer ganhar. Ele não joga para perder. Mas ele não entra para participar, ele entra para ganhar. Agora, ele sabe que só vai ganhar um. Então, quando ele perde, ele vai entender que a perder é ruim pra caramba e que ele precisa aprender isso. Aprender a melhorar suas habilidades. Não ficar reclamando que perdeu por causa disso, perdeu daquilo. O que está faltando entre nós é, de fato, referência de atleta, para a gente poder falar disso no futebol. As referências de atleta, infelizmente, não estão no futebol, ou são muito poucos. Esses atletas eles têm a obrigação de dizer para a nova geração que existe um processo para chegar lá. É igual a história da borboleta e da lagarta. A lagarta não precisa de um milagre para virar uma borboleta. Ela precisa de um processo. Mas toda borboleta um dia foi uma lagarta. Só que quem é lagarta hoje não acredita que pode ser uma borboleta. Mas sabe por que não acredita? Porque as borboletas não voltam para onde estão as lagartas para dizer assim, cara, se eu conseguir, você também consegue. As borboletas, quando acham seu voo, ó, cai fora, ela não quer mais rastejar, não quer mais viver com medo de tomar um pisão, de perder a vida. Então, as lagartas são muitas. As que viram borboletas são aquelas que passaram pelo processo. Então, a gente vê, quando você vai ver um cara na natação, um cara em outros esportes, o quanto que eles precisam de fato ser atleta, né? Claro, salvo algumas exceções, mas a gente precisa dessas referências no futebol e a gente precisa acompanhar eles, porque não são eles que são os ídolos dos nossos filhos, muitas das vezes, e não são eles que atraem o desejo de jogar futebol do filho de vocês. Então, é muito perigoso. E a gente precisa entender. Eu já entendi o futebol como uma ferramenta de desenvolvimento humano. Estou falando aqui com pais de atletas de filho de 9 a 14 anos. No máximo aqui deve ter pai com 15 anos. Mas esse é o meu público, é essa jornada que eu estou seguindo. Então, com 14 anos, já tem muitos pais já entendendo, que me conheceram lá atrás, quando eu comecei a falar que a transição era 14 para 15, e hoje conversa comigo, Wellington, meu pai e meu filho não quer mais jogar futebol. Aí o filho dele jogava com 12 anos, estava no clube, viu, gente? Ah, com 12 anos ele era artilheiro, ele jogava competição, ele já foi capitão, pode ter certeza. Então, essa é a jornada. E aí, eu tive que mudar o tom lá dessa palestra para poder justamente dizer para o pessoal que está no clube, os pedagogos, psicólogos, tudo, que não adianta eles terem o melhor processo se o treinador não acredita no processo deles. Faz sentido? Por quê? Porque o garoto chega, o garoto lê um livro e tá todo mundo comemorando que ele lê um livro. E é importante. A gente fez o desafio de leitura aqui, os meninos leram. Mas os meninos leram o livro e aplicaram no futebol. Essa foi a ideia.
E lá os meninos lê o livro e aplica na vida. Só que eles estão treinando, observe. Quando ele chega para o campo, o treinador fala assim: agora você só quer saber de ler, por isso você não está jogando nada. Então o garoto tem medo de ultrapassar limites por conta que no campo de treino, a relação com o treinador, ela é diferente. Então a gente precisa, de fato, ter treinadores que entendem a importância desse processo de desenvolvimento. Agora, se a gente tem treinadores que não se desenvolvem, se tem treinadores que não gostam de salas, que não gostam de trocar informações, que não gostam de aprender e aprender com os garotos, a gente vai continuar mentindo para os garotos. Então, o que é que eu digo para o garoto? Ó, professor, ó, pedagogo, o menino que chegou no clube, o menino que saiu lá de Salvador e tá aqui morando, veio aqui para sua cidade, ele quer ser jogador de futebol. E o nosso objetivo é formar dele um atleta. Então, ele precisa ver que todo esse conhecimento aí pode ser aplicado lá no campo de jogo. E esse campo de jogo é o campo de jogo, mas também é o campo da vida, onde qualquer decisão que ele toma, ele precisa ter responsabilidade. Aonde quando ele não só erra quando erra o pênalti. O jogador não só erra quando erra o passe. O jogador erra também quando erra o passe do lado de fora. Quando erra o pênalti, quando ele toma decisões erradas aqui do lado de fora. Então a gente precisa criar atletas protagonistas, sim, mas com autorresponsabilidade, com auto-performance, com autoestima, com autorresponsabilidade. Essa é a jornada do atleta. E aí eu vou passar para vocês aqui bem brevemente, a gente vai. Eu vou abrir aqui para um espaço de perguntas. Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Todos vocês estão vendo aí minha tela? Sim, Pronto. Estão vendo aí agora uma apresentação, né? Deixa eu Sim, só voltar ela porque ela está no. Vamos lá. Eu vou passar essa apresentação para você de uma forma bem breve, tá? Para que. Ai, meu Deus. Acabei apagando aqui. Para que vocês possam ver de fato qual foi a ideia que a gente debateu lá no nosso. Estão vendo aí a tela? sim. sim. Pronto. Deixa eu puxar aqui um pouquinho para cima. Vamos lá. O tema dessa apresentação foi o jogo na mente do atleta, né? Então, que jogo é esse? Que jogo é esse na mente do atleta? Então, vamos falar do jogo, né? Então, o primeiro jogo é o jogo do observador. Que jogo é esse, Wellington, do observador? É o jogo daqueles que estão observando. Aqueles que estão de longe observando o jogador, mas não sabe, não consegue, não sabe o que passa na mente dele e que somente tem a ideia do que é certo e do que é errado, baseado nas suas experiências. Talvez o que é errado para um pode não ser para outro, o que é certo para um pode não ser para outro. O observador ele tem essa limitação de enxergar somente as dualidades. Se foi certo, se foi errado, se foi alto, se foi baixo, é mais ou menos assim que o observador ele observa. E quem é o observador? Quem é que vê o jogo na figura do observador? São os treinadores, são os torcedores, são os pais, são a imprensa. Cada um vai ver o jogo, vai ver o resultado do atleta e dizer o que é que aconteceu. Então, por que que você errou aquele chute? Por que que aquela bola você não tocou? Cara, serve para uma avaliação, mas não deve servir para uma definição de quem é o atleta. Porém, o mercado define sim. Se ele assiste, digamos que no jogo do seu filho domingo, vai um observador do Santos e ele foi muito bem. O cara vai dizer para ele: caramba, o Matheus joga muito, eu quero ele aqui no Santos. Aí na outra semana vai o do São Paulo. E aí olha, vê o mesmo Matheus e fala assim: não gostei. Então, dependendo do dia que a pessoa te veja, você manda uma informação para ela que não é informação de quem é o garoto, mas ele não vai acreditar diferente. Ele não sabe. Estava falando com um garoto agora que eu dou mentoria e ele falou: professor, essa semana, ontem eu treinei muito mal.
Eu vim treinando a semana muito bem e ontem eu treinei muito mal. Eu falei, por quê? Ah, errei alguns passos que não eu costumo errar. E a pergunta que eu fiz foi: está acontecendo alguma coisa fora de campo que está influenciando? Teve algo diferente? Então, essa é uma pergunta interessada. Mas quem é que faz essa pergunta para o atleta? Se o pai que deveria ser interessado não fizer, não for parceiro do atleta nesse sentido, quem é que vai fazer? Ninguém. Talvez quem faça sou eu. Então, essa é a limitação. E aí você leva, vamos dizer que você levou seu filho para 20 campeonatos. Beleza. 20 pessoas viram seu filho, de repente não viram seu filho no melhor momento dele, e 20 pessoas já têm uma opinião sobre o seu filho. Sabe o que acontece? Quando a gente viaja para alguma cidade, as pessoas falam assim: ah, os times daqui não dão oportunidade a quem é daqui. Sabe por quê? Porque ele já viu seu filho bem, já viu mal, e já viu muito mais vezes mal do que bem. Então, para ele, a opinião que ele tem de seu filho é que seu filho não é tão bom quanto ele esperava, ou não está pronto para estar lá no time dele. Eu não estou dizendo se está certo ou errado. E aí vem um garoto que só fez um jogo lá no Maranhão, e o cara viu aquele jogo, gostou, indicou ele para ir fazer uma avaliação. Ele fez uma avaliação, foi bem na avaliação lá e ficou. E seu filho não foi chamado para fazer uma avaliação no clube, por quê? Porque aquele observador já viu seu filho 3, 4, 5 vezes. Faz sentido? Faz assim um joinha, sim ou não, se faz sentido. Né? A ideia é criar confusão aqui mesmo, mas é para a gente pensar. E o segundo jogo? O jogo do entretenimento. Entretenimento é o seguinte, é o consumo, né? Quem é que está vendo o jogo? As competições, Pitágoras ele previa ele é como se fosse o pai da psicologia do esporte, né? Ele previa o seguinte: 3 pessoas vão ao estádio. Quem são as 3 pessoas que vão ao estádio? Aqueles que se beneficiam com o jogo, aqueles que vão para torcer, para extravasar, e o atleta. Então, quem é o atleta? O atleta faz parte da paisagem. É aquele que vai me promover entretenimento ou que vai me promover negócio. E aí a gente, como pai, não consegue enxergar muitas vezes que quanto a gente não é intencional, a gente acaba sendo levado pela maré, pelo mercado, pelas cup, pelo entretenimento. E onde a gente deveria estar ensinando nossos filhos a valorizar o treinamento, o desenvolvimento de habilidade. Eu costumo ouvir direto no meu treinamento o seguinte: Wellington, não deu para ele ir segunda-feira não, porque ele tinha um treino. E eu falo assim, e na segunda-feira comigo ali também não vai ser um treino? Talvez essa habilidade que ele está desenvolvendo aqui não vai melhorar o jogo de domingo, porque passe ele vai treinar a vida toda. Cabeceio ele vai treinar a vida toda. Rondo ele vai treinar a vida toda. Ataque contra a defesa ele vai treinar a vida toda. Mas se ele não aprender qual é o comportamento que está sendo estimulado ali, qual a evolução dele? E vou te contar uma coisa: o treinador muitas das vezes não sabe passar isso. Quem for ver lá no Instagram do Treinamento Foot, tem lá uma, uma parte que o treinador ele está contando como é o treino, o que é que ele quer ver no treino. E eu falei para ele, cara, tudo que você está querendo ver aí são comportamentos, mas o que vocês estão trabalhando aí é automatização de, de processo e não de comportamento. Mas, enfim, depois você assistem lá. Qual é o outro jogo? O da estatística. Um exemplo, seu filho jogou o jogo domingo e foi bem pra caramba, mas nesse jogo o diretor não foi, ou a pessoa que você queria que fosse lá ver não estava lá. E aí você vai dizer, não, mas ele fez 3 gols, deu 2 assistências, jogou 50 minutos, tocou não sei quantas vezes na bola. Então, isso daí pode ser uns dados a favor, que pode favorecer, como também pode desfavorecer. Você fala assim, ah, meu filho fez 3 gols e deu 2 assistências. Aí o cara assim, mas errou 10 passes, jogou 30 minutos, um jogo passado foi reserva. Então, é um jogo que acontece que muitas vezes o atleta não sabe. E ele deve saber. Ele deve conhecer todos esses jogos. Qual outro jogo? Jogo do mercado. A gente tá falando de garoto de 14 anos, mas isso aqui se aplica a qualquer espaço. Então, o mercado, ele tá, os empresários, os pais querendo valorizar.
e entenda que quanto mais você valoriza o seu filho, e eu acho que você deve valorizar mesmo, mas quanto mais você valoriza ele, mais você expõe ele. E se você valorizou, se o mercado se as pessoas valorizaram, e na hora que a bola rolou, ele não correspondeu, talvez não tenha um segundo dia. Né? Já vi isso aí, já vi várias vezes. Eu trazia scouts de clubes de outros países para ver alguns atletas. Só que a gente tinha uma habilidade, né? Eu já tinha percebido uma coisa. Eu vi que muitos atletas, que a gente trazia o cara só para ver aquele atleta. E aí, muitas vezes, aquele atleta não performava. Então, o que é que eu fazia? Eu acompanhava os jogos, então eu mostrava a ele aquele atleta que ele queria ver, mas também eu tinha pelo menos 5, 6 atletas para que ele observasse também. Porque na maioria das vezes o atleta que se destacava não era o atleta que todo mundo pensava que iria para o clube. Então, e o jogo do atleta? Como é que funciona? O jogo não é para ele, os profissionais não são para ele, tudo. Eu falei isso para os treinadores, para os profissionais que estavam lá, né? Tudo que a gente estuda não é pro atleta. O psicólogo, o pedagogo, o assistente social, ele não estuda o futebol, o jogo de futebol do observador, ele não estuda o jogo de futebol do entretenimento, da estatística, nem do mercado, embora eles tenham que saber, é importante. Ele estuda o atleta, o ser humano. E aí? Então a gente precisa fazer com que esse atleta ele entenda o que é que o ambiente exige dele. Ah, para aí sim, quando o treinador pedir para ele protagonismo, ele ter de fato entender o que é. Então, o jogo do atleta é sempre uma trajetória de medo, desafios e superação. O jogo do atleta é sempre uma trajetória de medos, desafios e superação. Isso não importa a idade. Não importa a idade. Pergunta um atleta profissional se ele tem medo. Ele tem medo, ele sabe o que está em jogo. Mas eles aprenderam aí com medo mesmo. Então, como é que funciona na mente do atleta esse jogo? Olha só que coisa bacana. Aqui é o que chamamos de realidade. Vamos pensar que aqui é o jogo de futebol, aqui é o que ele está vendo no campo de futebol. A partir do momento que ele enxerga, ele aciona o quê? A sua percepção, a sua opinião, seus sentimentos, suas convicções. Ele está fazendo a leitura do que é essa realidade, baseado nos seus repertórios, baseado nos seus sentimentos, né? Baseado, quando a gente fala dos sentimentos, a gente está falando o seguinte, da visão, da audição, do tato, do que ele está sentindo de fato, para que ele possa entender o que é aquilo ali e o que ele deve fazer. E aí está envolvido as suas crenças, as suas convicções. E observe, e esse jogo vai acontecer na mente dele. Na mente dele, ele precisa tomar uma decisão e essa decisão precisa ser muito rápida, muito rápida. Só que quando ele erra, ele erra. Quando ele acerta, ele acerta. Quando ele erra, existe um diálogo que começa a surgir na cabeça dele. Uma mente treinada vai aprender a lidar com isso. E também o atleta ele pode também, quando ele acerta, ele também ganhar confiança. Então é um outro diálogo que acontece na sua mente e que vai participar do desenvolvimento dele. Tá? Então esse é o jogo na cabeça do atleta. Tá, cada jogada é uma jogada, cada lance é um lance, cada momento é um momento. Os lances nunca se repetem. Ele pode ser parecido, mas ele não se repete. Então o garoto ele não treinou aquilo que ele vai fazer. Ele simulou acontecimentos, simulou experiência, mas o jogo vai dar uma oportunidade dele errar e tomar a decisão se aquele erro deu certo ou não, ou acertar e ganhar confiança para a partir daí tomar novas decisões, tá? Então o jogo ele é importante, o treino ele é importante, mas o que diferencia é a gente ser intencional. Então voltando ao jogo do atleta, a partir do momento que eu tenho toda essa comunicação comigo mesmo através do que eu vejo, do que eu sinto e do que eu escuto, eu aí vou dar uma resposta, vou tomar uma decisão. E tomando essa decisão, eu vou gerar um impacto. A minha resposta ela vai ser um impacto. E é esse impacto, o resultado desse impacto, que o observador vai dizer: foi certo ou foi errado? Foi alto ou foi baixo?
Então, o jogo na mente do atleta, ele processa de forma diferente. Ele é uma jornada, né, de medo, de desafios e de superação. Qual é a jornada do atleta? Medo, desafios, porque aqui ele desenvolve novas habilidades e aprende a lidar com seus desafios, e depois a superação, tá? E aí eu trouxe alguns dados estatísticos, compartilhar com vocês. 7 entre 10 atletas dizem que errar na hora de um jogo é o seu maior medo. E se você se encaixar aí, você já vê aí que não é só seu filho, tá? Vamos lá. 92,2% dizem que ficam ansiosos e nervosos antes das partidas. 35 atletas é a média de atletas por categorias, ou seja, tem mais de 3 times, em um time que só tem 35 atletas, são mais de 3 times. Talvez na escolinha ele está acostumado, já sabe que é titular. E se ele não for titular ele vai para a competição, se ele não for titular na escolinha dele, ele se manda para uma outra escolinha para ele ser titular. No clube, ele vai ter que aprender a lidar com esse desafio, né, que não é um time só, são 3 times de atletas qualificados. Então é normal que ele fique no banco, que ele jogue 15 minutos, que ele seja titular e que nessa oscilação faça parte do desenvolvimento dele. E nós, pais, precisamos perceber isso, né? 6 entre 10 atletas dizem que não entendem o que pede o seu treinador na hora dos jogos. Isso é alarmante. Pergunta para o teu filho lá, você escutou o que o treinador te pediu? 87,3% tem dúvidas sobre a sua posição ou não jogam na posição que mais gostam. 1, 2, 3 e 4. 12 atletas é a média de atletas que são dispensados por categoria em clubes com categoria ano a ano, com idade entre 10 a 14 anos. Olha que coisa. 12 atletas. Passam mais de 200 atletas nas categorias 10, 11, 12, 13, 14, e para chegar no final, ter 12 atletas. 2 entre 100 atletas são aprovados em avaliações nos clubes. São centenas também de atletas que vão fazer a avaliação. Eu acredito que seja em torno de 20 a 30 por semana, ou pelo menos 10 por semana. E somente 2 a cada 100 são aprovados. 73,7 atletas de 9 a 14 anos já fizeram avaliações ou foram dispensados de um clube. 12 atletas é a média de atletas que chegam ao sub-15 após pelo menos 2 anos no clube. 8 entre 10 clubes dizem que os pais são o principal motivo de dispensa dos filhos. 81,9% dos atletas entre 14 e 17 anos desistem de jogar futebol. 12 atletas é a média de atletas que chegam ao sub-18 com o ensino médio completo. 8 entre 10 atletas são aprovados nos clubes pela sua qualidade técnica. Mas 82,1% dos atletas de 12 a 15 anos são dispensados pelo seu comportamento e atitudes. E eu vou contar para vocês aqui, a maioria desse comportamento e atitude aqui não é do garoto, viu? É dos pais. E é comum. O cara chega e fala assim, ô Wellington, ô fulano, então, o garoto chegou aqui no clube, rapaz, mas eu vi que ele jogava aí o ano passado. Me fala um pouquinho desse garoto. Aí o cara fala assim, já presenciei várias vezes essa conversa. Ah, rapaz, o menino é muito bom. Bom, menino bacana, bom de trabalhar, tem potencial. Mas os pais, cara, a gente não quer nem ver aqui perto. 3%, olha aí, 3% dos atletas já assistiram a uma palestra ou iniciaram um treinamento de inteligência emocional, sobre mentalidade e sobre comportamento, tá? Então, os filhos de vocês são privilegiados por participar do treinamento de fute. Cadê? E aí, dando sequência aqui ao nosso debate aqui, fez sentido para vocês que a gente conversou? Tem alguém que quer fazer uma pergunta? Quer compartilhar algo? Fique à vontade.
Não tem fila não, tá? Levanta a mão e diz aí quem quer fazer uma pergunta e a gente... Vou até parar de gravar aqui para não